Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira. E já vamos caminhando aí para o livro de Daniel. Nós vamos tratar isso de uma forma diferente, tá? E você vai entender no decorrer das nossas apresentações o porquê, né? Mas, de antemão, por se tratar de um livro de suma importância, né? Não quer dizer que os outros não sejam, né? Mas a relevância é significativa, né? Há necessidade de um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Especialmente deviam Daniel e Apocalipse, ou seja, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, receber atenção como nunca antes na história de nossa obra. Leiam e estudem o livro de Daniel. Relembrem, ponto por ponto, a história dos reinos ali apresentada. Tá certo? Então é a primeira justificativa. Então nós vamos dividir isso em 4 ou 5 capítulos, tá? São 12 capítulos o livro de Daniel, e nós vamos estudar hoje um apanhado, depois o capítulo 1, 2 e 3, enfim, vamos dividir isso aí em 4 ou 5 sessões, tá bom? Mas vamos lá. O título, Daniel, né? Como é costume de vários livros do Antigo Testamento, são intitulados de acordo com o nome do seu protagonista. O livro de Daniel, portanto, leva o nome de Daniel. Tradicionalmente, pela opinião cristã e judaica, o livro foi escrito pelo próprio Daniel no século 6 a.C., tendo como evidências favoráveis 3 pontos. Primeiro, a formação do próprio livro, no qual o autor, Daniel, fala em primeira pessoa em várias passagens. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Daniel 8, no capítulo 8, versículos de 1 a 7, 13 a 9, 13 a 19, desculpe, né? E por aí afora. No capítulo 10, versículos 2 a 5, né? Ele fala, eu, Daniel, né? Segundo, a afirmação de que recebeu de Deus pessoalmente a ordem de finalizar o livro e preservá-lo. Você vai entender o que isso quer dizer mais à frente, tá bom? Nós vamos detalhar isso aqui com mais carinho, mas já para você ter uma ideia, isso vai estar lá no último capítulo, verso 4. O último capítulo de Daniel, ou seja, Daniel 12, verso 4, né? O fato de haver no livro trechos em que o profeta se apresente em terceira pessoa não o invalida como o autor, pois há com frequência esse estilo em obras antigas, tá? Então, é importante saber disso. E terceiro, o autor é um exímio conhecedor da história e é apenas um homem desse século, né, altamente versado em assuntos babilônicos, teria condições para escrever tal narrativa, com uma riqueza de detalhes históricos. Tal conhecimento fora perdido após esse século, visto não ter sido relatado em outros registros da época. Apenas agora a arqueologia tem revelado descobertas do século 6 a.C. ao conhecimento mundial, né? Então agora que o pessoal está tomando conhecimento disso. O próprio Cristo, né, o próprio Jesus Cristo, citou uma passagem do livro de Daniel, mencionando-o como autor do compêndio. Você encontra isso lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no versículo 20, no capítulo 24, versículo 15. Esse é um testemunho mais que convincente para qualquer crente cristão. Há, contudo, um capítulo que não foi da autoria de Daniel, mas sim de Nabucodonosor. Trata-se do capítulo 4, tá? De Daniel. Daniel 4, de 1 a 3, é um exemplo bem detalhado disso, tá certo? O próprio Nabucodonosor escreveu.
No contexto histórico, Daniel nasceu por volta do ano 620 a.C., em uma época de grande reavivamento em Jerusalém, pelas reformas instituídas pelo rei Josias. O rei Josias fez grandes reformas, e você vai encontrar isso lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 35. É a Bíblia indo lá, vindo aqui, indo lá, aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Ao encontrar o livro da lei, Josias percebeu que Judá tivera se afastado muito da verdadeira piedade. E desde o ano 12º, em 2 Crônicas 34:3 diz isso, do seu reinado, que foi o ano, considerado o ano 628 a.C., ele começou a purificar Jerusalém. Tarefa essa realizada com a ajuda do profeta Jeremias, que foram contemporâneos, né? Deus estava atuando por meio desses dois jovens, Josias, com 20 anos na ocasião, e Jeremias, para que, 8 anos mais tarde, Daniel nascesse em um ambiente que lhe proporcionasse o caráter que lhe garantiria o sucesso de sua missão na Babilônia. A história de Daniel na terra dos caldeus, assim como todo o enredo do livro, está recheada de elementos proféticos. Mesmo a ida de Daniel para o cativeiro foi o cumprimento de uma profecia. Já estava previsto, era profético. Em resultado da falha de Ezequias ao glorificar mais os bens que Jerusalém que a glória de Deus. Foi-lhe anunciado que todos os tesouros e também os mais nobres da linhagem real deveriam ser levados para servirem ao rei da Babilônia. Previsão lá de Isaías, uma profecia de Isaías no capítulo 39, verso 7. Né? A profecia de Jeremias também indicava de maneira clara o cativeiro de Judá. No livro de Jeremias, no capítulo 25, a gente verifica isso. Segundo Jeremias, Judá deveria permanecer 70 anos cativo em Babilônia, mais precisamente de 605 a 535 a.C., até que aprendessem a se submeter a Deus. Tanto tempo de cativeiro para aprender a submeter a Deus. Nós temos a oportunidade, com basta sim, eu aceito, Senhor, e estarmos submetendo à vontade do Senhor. É para refletir sobre isso. Né? Segundo Jeremias, Judá deveria então permanecer esses 70 anos lá. Né? Embora a profecia dos 70 anos tenha se iniciado em 605, houve mais 2 invasões a Jerusalém, em 597 e 586 a.C. Nesta última, a cidade foi totalmente destruída. Está lá em 2 Crônicas 36. E Jeremias 52 também fala do assunto. Na primeira, Daniel foi levado cativo, ou seja, Daniel foi levado cativo em 597 a.C. Daniel foi levado como escravo com apenas 15 anos e durante 3 anos deveria ser treinado na língua dos caldeus. Está lá em Daniel, capítulo 1, verso 4. Ao final desse período, com 18 anos, deveria, enfim, ser introduzido na corte real. Esse jovem profeta teve um ministério muito longo, começando com 18 anos de idade, ao revelar o sonho de Nabucodonosor. Nós vamos ver isso com mais calma lá em Daniel, capítulo 2. Até os dias em que deveria selar a visão, já no final do livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4. Então, foram quase 70 anos de ativo ministério. Desde os 18 anos até os 85, ele atuou como um dos principais condutos de Jeová, tendo como contemporâneos
Jeremias e Ezequiel, né? O livro contém, como eu já disse, 12 capítulos, os quais podem ser divididos em duas seções distintas. Uma parte do livro apresenta histórias proféticas. Nesses capítulos, a história da vida de Daniel e de seus contemporâneos, companheiros, é contada, além de alguma história literal que ocorreu no período em que viveram. Todas são histórias que profetizam, pois todos os eventos ocorridos novamente se repetirão com o povo de Deus antes da volta de Cristo. Eles também revelam o futuro por meio da história. Olha a importância do livro de Daniel. Revela o futuro, aquilo que vai acontecer conosco por meio da história, né? Vou repetir aqui. Todas essas histórias que profetizam, pois todos os eventos ocorridos novamente se repetirão com o povo de Deus antes da vinda de Cristo. E nós entendemos que Cristo está breve a voltar, né? Então nós temos o capítulo 1 tratando do cativeiro babilônico, o capítulo 3 tratando da imagem de ouro e fornalha ardente. Nós vamos depois tratar isso num outro evento aqui. A loucura e a conversão de Nabucodonosor, a queda da Babilônia e Daniel na cova dos leões. A outra parte do livro apresenta profecias históricas. Esses capítulos apontam profecias que se cumpriram ao longo da história. Eles revelam acontecimentos futuros por meio de profecias. Então nós temos o capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 7, a visão das 4 bestas. Aí nós vamos saber o que é besta, o que quer dizer isso na Bíblia, né? Em profecia. A visão de um carneiro, de um bode e os 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs. A oração de Daniel e as 70 semanas, nós vamos ver isso no capítulo 9. Introdução ao capítulo 11 de Daniel é fundamental. Guerra entre o rei do norte e o rei do sul, está lá no capítulo 11, verso 40 para frente ali. O verso 45 é fundamental o entendimento desse verso, porque diz lá quem vai invadir, o rei do sul, o rei do norte, quem é. Nós vamos ver aqui o que é história, né? É um capítulo que mostra muita geografia, tá? Estudos de geografia propriamente dito, para você interpretar. Daniel 11:45 e Daniel 12:1, tá? Que diz lá: então se levantará Miguel, Cristo. Isso é de um significado fantástico, tá? Estamos falando aí do fim do tempo, ok? Né? A guerra, então, entre o rei do norte e o rei do sul. E o capítulo 2 conclui, né, o fim da história humana. Olha a importância do livro de Daniel. É importante ressaltar que o livro não está na devida ordem cronológica. Em sua montagem, alguns eventos relacionados aos últimos episódios do livro foram colocados antes, né? E a gente verifica isso com certa facilidade. Mas talvez uma das mais interessantes passagens que endossam o estudo do livro de Daniel seja aquela em que Jesus, ao ministrar seu sermão profético em Mateus 24, narrando os eventos que deveriam ter lugar nos últimos dias, está lá em Mateus 24, os eventos dos últimos dias, afirmou que deveríamos estudar nesse momento, hoje, o livro do profeta Daniel. Assim sendo, esse livro, juntamente com o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, devem ser a plataforma de nossos estudos e reflexões, pois nesses livros temos um mapa que nos guiará para as moradas eternas. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Esta é uma profecia, aquele uma revelação.
né? O livro de Daniel é uma profecia, o livro de Apocalipse, uma revelação, né? Mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias, né, mostra claramente isso. O anjo ordenou: porém tu, ó Daniel, tranca, fecha, lacra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Olha que informação fundamental para nossas vidas. Estamos no fim do tempo do fim. E Deus está mostrando aqui, estude a palavra do Senhor, em especial Daniel e Apocalipse junto, vá interpretando. A Bíblia vai te dar nomes ali que você vai assustar. Eu conheço pessoas que falam assim: não estudo o livro de Apocalipse, não. Fala lá de besta do mar, besta daqui, besta dali, diabo, Satanás, Satanás preso por 1000 anos. Tudo tem a sua explicação, tudo dentro da mais normal sapiência do que está na Bíblia. Então não tem necessidade de medo. Eu conheço pessoas que, não, dá medo de estudar o livro de Apocalipse. Tem pessoas que têm a estátua de Daniel, coisa interessante, o urso, mistura as coisas. Nós vamos ver com detalhes, com calma, e é por isso que nós vamos subdividir o nosso estudo aqui a partir de Daniel. Então fica primeiro essa introdução geral sobre o livro, né, que é muito importante, né, mas é um livro especialmente para os últimos dias. Leiam o livro de Daniel, mas leiam estudando o livro, esquadrinhando o livro de Daniel. E é isso que eu posso sugerir para você. Pronto. Já estamos com mais de 100 episódios no Caminhando com Cristo. Você tem acesso a todos aí. E temos também já alguns capítulos, alguns episódios no nosso podcast lá no Shopify. Você pode atender as nossas leituras, ter acesso com facilidade. O link está abaixo também para você seguir lá. Estamos bem no início lá e aqui já estamos no livro de Daniel. Que Deus nos abençoe.